A nossa conferência, o nome que se deu foi Plenos, é a palavra em latim, que em português significa pleno, que significa estar cheio, completo. E nós queremos debruçar-nos exatamente sobre esta parte da oração em que fala de para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E agora eu gostava de perguntar a cada um que está no painel... Peço desculpa, esqueci-me de apresentar as pessoas. Desculpem. Então vou começar pelas senhoras. Temos a Ana, que toda a gente conhece, a pastora Ana, esposa do pastor João, que estão na igreja de Prior Velho. Temos a Lídia, que é a esposa do pastor Manuel Ferreira, é a pastora Lídia, que estão na igreja CCVA em Moscavide. A Lídia também é professora universitária, psicoterapeuta. Depois temos o Pedro, que é pastor na CCVA de Samora Correia e é também presidente da AVA, a Associação Vida Abundante. E temos depois o Mário, que é pastor na CCVA na Figueira da Foz e tem o privilégio de me aturar. Eu sou a Carla, esposa do Mário. E então vamos... vocês estão aí. Então vamos lá avançar. O que é isto da plenitude de Deus? Bem, eu fui ao dicionário para perceber o que eram os significados que a palavra plenitude poderia ter. E encontrei, quer dizer, eu sabia o que plenitude era para mim, não é? O que significa para mim plenitude, o que significa estar cheio, estar completo. Mas depois pensei que para explicar o que é plenitude, se calhar existem outras coisas eventualmente complementares. Então, no dicionário encontramos que plenitude significa cheio, estar completo, cheio, abundante. Mas também encontrei uma outra definição para plenitude que achei extraordinária. Que é estar em desenvolvimento. É também estar em desenvolvimento. É totalidade. É o estado, outra definição que achei extraordinária, estado do que se encontra em toda a sua força. E então eu pensei, bem, eu sabia o que era estar cheio, o que era estar pleno, não é? Aqui mais ou menos nestes jarros que nós temos, vocês conseguem ver que existe um jarro que está completamente cheio, portanto está pleno, tem a sua totalidade de espaço completamente cheio. É totalmente diferente do outro que não tem absolutamente nada dentro, está vazio completamente. Se eu não tivesse amarrado aqui neste sofá, poderia demonstrar. Mas acho que estou um bocadinho amarrada. Não posso mostrar. Mas vocês imaginam, ali dentro, garanto, não tem absolutamente nada dentro. E o outro está completamente cheio. E há uma grande diferença entre não ter nada e estar cheio, não é? Não é só estar cheio, é estar cheio do quê? E este cheio do quê remete-me para esta outra definição de estar em desenvolvimento e de estar no máximo da sua força. E às vezes eu acho que eu não tenho mesmo força nenhuma. E portanto o máximo da minha força é uma força muito pequena. Mas porque estar cheio não é só estar cheio de qualquer coisa, como por exemplo ar ou vento, é estar cheio de alguma coisa que dá força. Então eu percebo que é aí que está a minha força, é no facto daquilo que me enche e que me preenche. Não é só estar cheio de alguma coisa, cheio de si próprio, cheio das suas ideias, cheio das suas competências, das suas habilidades, das suas capacidades, ou dos seus medos e dos seus fracassos, das suas histórias. É mesmo estar cheio de alguma coisa que nos dá esperança. E encontrei uns versículos que eu gostava só de partilhar convosco agora assim muito rapidamente, e que se encontram em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz assim: Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para ti, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Cristo repouse
em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então sou forte. Aquilo que me enche é Cristo. O que enche é Cristo. E é pelo poder de Cristo. É pelo poder do Espírito Santo. E esse cheio, esse pleno, é tomado pela fé. E transforma-se em vida, em esperança, em paz, em amor. E tudo isso com um propósito e para o propósito. E quando Paulo estava a falar sobre isto, ele estava efetivamente debaixo de muitas perseguições e de muitas tribulações. E ele estava a dizer que tudo aquilo que estava fora dele não podia tirar a totalidade que estava nele, que era Cristo. E isso é por isso mesmo que estar pleno, ter a plenitude de Cristo, significa ter o propósito, independentemente das circunstâncias, saber que é Cristo em nós, por nós, que nos dá a força e que renova a força, e não é nossa força, a tal coisa que a plenitude significa estar com toda a sua força, mas não é a minha força, é toda a força dele, daquele que vive em mim e que está em mim. Penso que é isto o propósito com Cristo. Amém. E agora, Ana. Eu concordo com a Lídia naquilo que ela disse. Para mim, em termos pessoais, eu gostava de falar em termos pessoais. A Lídia tem razão, ser pleno significa estar cheio, mas nós podemos estar cheios e não estar plenos, e podemos estar cheio e estar plenos. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito cheia de perguntas, de dúvidas. Eu nunca duvidei que Deus existia. Mas eu sempre, o meu maior problema, por exemplo, na minha adolescência, a partir do momento em que nós começamos a questionar, a perguntar se realmente aquilo que nos ensinaram é verdade ou não, a minha dúvida era, ok, eu sei que Deus existe, mas quem é Deus? Qual é a essência dele? E eu debatia muito com isto. E eu queria muito seguir, eu queria muito crer, mas eu achava que antes de tudo, antes de o seguir, eu tinha que o entender. Eu tinha que perceber tudo. E se houvesse uma coisinha mínima, uma dúvida mínima que eu tivesse, eu achava, não. Se eu não sei quem esta pessoa é, se eu não sei quem Deus é, eu não vou seguir porque eu tenho dúvidas, nem que seja uma dúvida pequenina. Mas quando eu, a certa altura da minha vida, talvez porque se calhar a nossa mente também se vai cansando de tantas perguntas e quando não temos paz, lá está, estamos cheios, mas estamos cheios de coisas que não nos trazem paz, que nos tiram a paz. A certa altura eu decidi que, em vez de eu estar a tentar entender tudo, eu decidi render-me. E eu percebi que a fé e o entendimento, e para mim plenitude tem a ver com o entendimento e tem a ver com o amor, a fé e o entendimento vieram quando eu me rendi a Deus. Por incrível que pareça, as dúvidas que eu tinha e pelas quais eu resistia, desapareceram a partir do momento em que eu me rendi. Porque a partir do momento em que eu me rendi a Deus, Deus revelou-se. E por isso é que eu acho que a plenitude é amor, porque Deus, apesar de Deus saber o meu coração e saber que eu lutava contra Ele interiormente, Ele amou-me. E por causa dele me ter amado, eu amei-o. Por isso é que eu digo que acho que plenitude é amor, primeiro. Aliás, Paulo diz que conhecer Cristo, conhecer o amor de Cristo é plenitude. E para mim isso foi muito claro na minha vida. Para mim, apesar de eu ser uma pessoa que eu às vezes dizia assim, vocês sabem que Deus chamou a Jacó Israel, porque Jacó lutou com Deus, não é? E eu dizia, eu devia chamar-me Israel, porque eu estou constantemente a lutar com Deus. Eu estou constantemente com dúvidas e qualquer dúvida que me surgisse eu estava sempre, um dia, eu às vezes dizia assim, eu um dia gostava de me sentar contigo numa mesa de café e perguntar tudo aquilo que eu tenho para perguntar. Eu queria ver o que é que tu me ias responder. E mesmo assim, mesmo eu sendo assim, a partir do momento em que eu decidi render-me, dizer assim, ok, eu vou acreditar, então ele revelou-se. E revelou-se numa forma em que eu me senti amada. Portanto, para mim, plenitude é amor. E por incrível que pareça, todas aquelas dúvidas que eu tinha, não quero dizer que as dúvidas desapareçam todas, mas como o amor com que ele me preencheu foi tão grande, foi como se eu dissesse, eu posso confiar. E de alguma forma o entendimento veio como revelação. Portanto, a plenitude para mim é isto, é fé, não é uma força, nós não temos que dizer, eu tenho que acreditar. Eu costumava dizer à minha mãe, nas alturas em que eu tinha dúvidas,
A minha mãe dizia, mas tu tens que acreditar, mas tu tens que acreditar. Eu dizia assim, mas como é que eu posso acreditar? Uma pessoa tem sede, tu pões-lhe um copo de água à frente e dizes, ok, tens sede, bebe água. Ok, eu pego no copo e bebo, e fico sem sede. Mas tu dizes a alguém, tens que acreditar, não é porque tu estás a dizer que eu tenho que acreditar que eu vou acreditar. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo, completamente, eu percebi que a fé não é um esforço. A fé é uma rendição. Eu rendo-me, e ao render-me eu sinto-me amada por Ele, porque eu amo, porque Ele me amou primeiro, e ao mesmo tempo o entendimento começa a vir. Portanto, aquilo que eram dúvidas para mim, de repente parece que se fez luz. Aquela expressão de que nós temos um véu e de que esse véu cai, é mesmo assim. E para mim plenitude é isto, é sentir-me amada e sentir-me plena, mesmo quando eu tenho dúvidas. O facto de eu me sentir amada faz-me sentir plena e faz sentir com que, ok, eu posso não entender completamente, mas eu confio naquele que me ama. Para mim é isto. Eu sou uma pessoa um bocadinho racional. E quando falámos de plenitude e quando... Eu sim, mas quanto é que é estar cheio? Porque nós falamos de plenitude. E a Lídia disse muito bem, aquele copo está cheio. Aquele... Eu acho que não. Estão os dois cheios. Sim, é dar. Cheio de nada. Cheio de nada, mas está cheio. Tá. Mais um copo. Do que é que tu estás cheio? E outra coisa... Quanto é que tu precisas para estar cheio? Eu li um versículo e fez-me ali uma certa... Fez-me mexer e perguntar, que está em João 1,16, onde João está a anunciar a Cristo e diz, todos recebemos da sua plenitude. E depois diz, graça sobre graça. E eu, ok, então quer dizer que a graça dele está sobre mim, mas depois ele diz, graça sobre graça. E o que é que nós estamos cheios? Quanto é que eu preciso para me estar cheio? E eu fiz esta reflexão e olhei para mim a pensar e disse, eu para saber o quanto eu estou cheio, eu tenho que saber uma coisa. O quanto eu fui perdoado. O quanto Cristo levou de mim para que Ele me pudesse encher. Porque só quando eu tiver quando eu souber o quanto Deus retirou de mim, é que eu vou conseguir saber quanto é que eu estou cheio. Porque se eu não tenho a noção do que é que Deus trabalhou em mim, eu vou estar cheio de quê? Eu, para mim, posso achar que estou cheio e estar cheio como está aquele de cá, cheio de ar. Mas quando nós temos a certeza de quanto é que Deus nos perdoou, porque Ele não nos perdoou um bocadinho. Vocês sabem quanto foram perdoados? Não quero ouvir perguntas de respostas, mas nós sabemos o quanto fomos perdoados. Então aquelas pessoas que, como eu, se converteram durante a sua vida, nós sabemos o quanto fomos perdoados, amém? Não digam só amém baixinho, não tenham medo. Mas é verdade ou não é? Todos nós sabemos que é aquilo que éramos e aquilo que somos. E tornámos-nos porque esvaziámos-nos de nós próprios, e a quantidade que esvaziámos não foi porque nós fôssemos bons, foi porque Ele nos fez bons. E o quanto dele nós estamos cheios. Por isso, quando eu ouço e leio, não ouvi, mas ouço quando leio a palavra de Deus, João a pregar e dizer, olha, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Quer dizer que nós estamos... A gente vê para aquele versículo e vamos logo falar de finanças, não é? Uma medida calcada, sacudida e transbordante. Mas pleno é isso. É tu seres acalcado, repleto da sua graça e transbordares. E transbordares de uma maneira tal que possa acontecer aquilo que depois Jesus diz que rios de água viva fluirão de nós. E desculpa eu estar... elas foram um bocadinho mais práticas. Eu estou-vos a falar de uma coisa que eu olho mesmo para mim como mais espiritual, porque eu tenho que ter esta certeza. E tu tens de fazer essa pergunta. O quanto foste perdoado para saber o quanto estás cheio de Cristo. O quanto está-te a encher dentro de ti. Porque estas perguntas acontecem todos os dias. E mesmo depois de nós estarmos cheios, nós temos perguntas. Mas nós vamos ter a noção das respostas sabendo o quanto nos foi perdoado. Eu não quero saber o quanto eu estou cheio. Porque eu sabendo se for perdoado, e fui perdoado de muita coisa, eu sei que vou estar transbordante. É que não vou estar só pleno. Eu vou estar transbordante. E vou fazer aquilo que nós devemos de fazer, que é transbordar para os próximos que estão à nossa volta. E digo-vos, a minha reflexão, eu fui ver até ao grego, e há uma das partes que eu tenho que vos dizer, só uma.
que diz, é muitas, mas é pleuro, e diz, levar até ao fim, realizar, levar a cabo, cumprir e fazer a vontade de Deus, tal como ela era conhecida, ser obedecida como deve ser. Mas aqui a parte do levar até ao fim. A nossa plenitude não se acaba em nós. A nossa plenitude, se for só para nós, estamos como o jarro do lado de cá. Estamos vazios. Porque a nossa plenitude não é para nós. Nós fomos perdoados, sim, mas hoje somos jarros transbordantes. E somos plenos dele, porque ele retirou de nós tanta coisa. E temos que saber o quão fomos perdoados para o quão saber quando somos plenos. Amém? Boa tarde. Paulo, quando termina essa oração, ela diz para que sejais cheios da plenitude de Deus. Para mim é algo inimaginável, porque a plenitude de Deus expressa a totalidade de Deus, a perfeição absoluta de Deus, a bondade infinita, atributos de Deus, sei lá, uma fonte inesgotável. E a plenitude de Deus só pode ser encontrada em Jesus. Em Colossenses 2, versículo 9 e 10, eu vou ler na versão livre, diz assim: com efeito, na própria pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, estando em comunhão com Cristo, temos tudo através dele, que é o cabeça de todo o governo e autoridade. A mim, quando penso nessa plenitude de Deus, é inimaginável, porque então me ajudou a entender é que Ele é tudo o que eu necessito. Durante anos eu li Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o meu entendimento durante anos era que se eu tivesse Jesus como o meu pastor, não me vai faltar emprego. Se eu tivesse Jesus como o meu pastor, não me vai faltar saúde. Se eu tivesse Jesus como o meu emprego, não me vai faltar coisas. E até que um dia eu entendi ou percebi que este nada me faltará não tem a ver com aquilo que Ele me pode dar, tem a ver com aquilo que Ele é. Ele supre, claro. O sentimento do salmista quando disse o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não estava a glorificar a Deus por aquilo que Ele iria lhe dar no futuro. Ele não estava a glorificar a Deus por aquilo que alguma coisa iria acontecer que, pronto, Ele vai me dar. Não, ele estava a glorificar a Deus por aquilo que Ele era. Ele é tudo o que eu necessito. Tanto que ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Então Jesus é tudo o que eu necessito. Independentemente daquilo que eu estiver a viver. Independentemente até às vezes da maneira como eu me sinto. Às vezes mais cheio, mais vazio, mais confuso, com mais certeza, menos certeza. Ele é o suficiente. E é tudo o que eu preciso para viver aquela fase, ou esta fase que eu estou a viver agora, na vida. Então, Ele é o meu pastor. Então, tendo Ele como o meu pastor, como o Senhor da minha vida, então eu tenho tudo. Ou seja, é este entendimento que a mim me ajudou, a mim, que é, Ele é a pérola preciosa. Ele é... Como diz lá, eu creio que é Mateus 13, não é? O reino de Deus é a semelhança de um homem que busca ou negocia em pérolas. Encontrou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo e trocou por aquela pérola. Então, Jesus, Ele é tudo o que eu necessito. Ele é o que eu preciso. Ele é, e tendo Ele, eu tenho tudo. Independentemente da fase que eu estou a viver, independentemente de como eu me sinto, Ele é a pérola preciosa. Ou seja, é amá-lo a Ele mais do que aquilo que Ele me pode dar, porque Ele é tudo o que eu preciso. E esse entendimento de que Ele é o suficiente, Ele é mais do que o suficiente, Ele é o El Shaddai, me ajuda a viver
essa plenitude não é minha, é de Deus, que ela habita corporalmente em Jesus, e esse Jesus, ele habita em mim, ele habita em nós. Falou-se aqui sobre o perdão, sobre o amor, e é interessante esta oração, se lerem os versículos 17, 18 e 19. Paulo está a orar para que eles estejam, os alicerces, as raízes deles estejam no amor de Cristo, e que eles possam compreender algo que nós nunca iremos conseguir entender na totalidade, porque o amor de Deus, o amor de Cristo excede todo o nosso entendimento, não é? Mas ele fala nisso de nós estarmos alicerçados e as nossas raízes estarem no amor de Cristo, e que nós possamos entender juntamente com todos os santos, já lá vamos mais à frente, este amor de Cristo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E sabendo o quão importante é o amor, não esse amor de Hollywood, não esse amor mas sabendo o quão estruturante é no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento de uma criança, começando desde... É interessante que para nós sermos cheios da plenitude passa por primeiro conhecermos o amor de Cristo. Podemos dizer que isto tem alguma coisa a ver com a nossa identidade, Lídia? Quem nós somos em Cristo, sabermos quem somos em Cristo, para então podermos viver esta plenitude? Pois, eu penso que encontrar a plenitude da nossa identidade talvez seja assim. Nós fomos feitos para a relação, Deus criou-nos para a relação com Ele, e é na relação com Ele que nós nos descobrimos totalmente. Eu até penso que essa é a nossa missão principal enquanto seres humanos nesta terra, é de sermos atraídos a Ele, à relação com Ele, conhecermos-lo de uma forma profunda e ajudarmos as outras pessoas todas, nomeadamente as nossas crianças e os nossos adolescentes, a construírem a sua identidade desta maneira, na relação com Ele, não é? Eu acho que os discípulos também tiveram um bocadinho, os discípulos de Jesus tiveram um bocadinho as suas dúvidas, como a Ana estava a dizer, não é? Tiveram também as suas dúvidas, nomeadamente porque achavam que Jesus seria uma coisa diferente daquilo que afinal Ele se revelou ser, não é? É claro que Jesus revelou-se ser muito maior do que aquilo que eles conseguiam imaginar, e portanto, quando Jesus lhes respondeu a essas dúvidas, Ele disse em João no capítulo 15 que se vocês permanecerem em mim, nas minhas palavras, no meu amor, e eu permanecer em vós, portanto há esta permanência em Jesus e a permanência dele e da palavra dele em nós, que nos ajuda a descobrir quem verdadeiramente somos. E a identidade, a construção, o desenvolvimento de identidade é uma tarefa fundamental para todos os seres humanos. Todos temos de o fazer, todos o fazemos de uma forma melhor ou pior durante a nossa adolescência. Todos nós temos essa grande tarefa de construir, de descobrir a nossa identidade, de nos irmos descobrindo quem é que somos, para o que é que existimos, qual é o nosso propósito na vida, para o que é que nós estamos aqui, qual é o significado da nossa existência. E se não tivermos, de facto, uma relação... E eu gostava de esclarecer isto de relação com Deus de uma forma prática. O que é relação com Deus para mim? Não é um conceito teológico, não é uma rotina de agora tenho estes versículos que eu tenho que ler todos os dias e tenho que fazer estas orações todos os dias e assim já tenho a minha relação com Deus. Isto é mesmo muito pouquinho, é só religião e acaba por até muitas vezes preencher de uma forma falsa um lugar verdadeiro e portanto deixar esse lugar verdadeiro vazio, a pensar que está cheio, mas a sentir-se vazio. É.
Exatamente, é um desvirtuar e é cansativo. Por isso, uma relação com Deus é uma coisa viva, que acontece a todo momento, em qualquer momento. É que Ele está mesmo dentro. É assim, está ali, cheio. Está mesmo dentro, não é? Portanto, preenche. E se preenche em todos os aspectos da vida. No profissional, no familiar, no dos amigos, da amizade, das dúvidas, das questões. É no dia-a-dia mesmo. Mas é urgente que cada um de nós se encontre com Deus e encontre a sua identidade em Deus, mas também seja capaz, nomeadamente os pais, os educadores, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, porque também existem os pais espirituais, sejamos capazes de encontrar as formas de, pelo nosso exemplo e pelo nosso estar na casa do Pai, ensinar os outros a estar também. A sociedade convida-nos a construir a nossa identidade ou fazermos a nossa identidade com base nos nossos sentimentos, do que nós sentimos, por quem nós nos sentimos atraídos. Então a identidade é formada com base em sentimentos. Sim, Sentimentos e não valores. Sentimentos e não valores, mas não é isso que Cristo nos convida a fazer, não é? Convida-nos a construir a nossa identidade, não em algo que é tão inconstante, os nossos sentimentos mudam tanto, mas em algo que é bem constante, que é o amor de Cristo, que é incondicional, eterno. Ainda antes da fundação do mundo, já Ele é o Cordeiro que ia morrer pelo pecado de toda a humanidade, mas não é para ser eu a falar, Ana, desculpem. É engraçado porque eu até acho que quando nós vamos lendo a palavra e vamos percebendo o que é isto andar com Deus, até nem, lá está, como muitas vezes diz, acho que foi o Mário uma vez numa pregação que disse, isto não é acerca de nós, isto é acerca dele. E é acerca de quem nós somos nele. E vocês vão de reparar que a maior parte das vezes a Bíblia até nos diz, nega-te a ti mesmo. Nós temos que nos esvaziar para podermos ser plenos. E nós muitas das vezes andamos tão focados naquilo que eu sinto, naquilo que eu quero, no que são os meus sonhos, no que são as minhas ambições. Mas como a Lídia disse muito bem, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E é nesta relação que nós encontramos a nossa plenitude. E a maior parte das vezes, não sempre, para nós conseguirmos encontrar esta plenitude, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. E temos que deixar que Deus... Isto na prática é assim. Nós temos que deixar... Por isso é que o salmista diz muitas vezes, sonda o meu coração. E eu costumo dizer que o nosso coração é a coisa mais importante que nós temos e é aquilo a que nós devemos prestar mais atenção. E a maioria das vezes é aquilo a que nós prestamos menos atenção. Quer dizer, o mundo diz sempre... Até presta muita atenção, diz sempre, segue o teu coração. Nós temos é que ser felizes. Nós temos é que ser assim. E se nós olharmos para este discurso, nós vamos ver um discurso egocêntrico, um discurso egoísta, porque muitas das vezes nós achamos, não, eu para ser feliz tenho que sair deste casamento porque esta pessoa faz-me infeliz, mesmo que não esteja a fazer. Eu tenho que me isolar porque eu tenho que fazer as coisas como eu quero e eu não posso estar aqui no meio destas pessoas porque estas pessoas bloqueiam-me. Eu tenho que ser o que eu quero e nós enchemos de nós. E ao pensarmos que estamos plenos, cada vez estamos mais vazios. O contrário é que é ser pleno, é nós esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos que Deus crie em nós aquilo para que nós fomos criados. Nós fomos criados para ter a mente de Cristo. E para nós termos a mente de Cristo, nós temos que nos colocar de lado e deixar que Ele entre. E o mais engraçado é que à medida que Ele entra, e à medida que nós lhe vamos dizendo, sonda o meu coração, diz-me o que é que no meu coração ainda está escuro, porque às vezes nós entregamos a nossa vida a Cristo e diz que tudo se faz novo. E tudo se faz novo no nosso espírito. Mas às vezes o nosso coração tem partes escuras, que nós às vezes não deixamos... Não revelamos porque temos medo ou porque são coisas nossas e achamos que se formos expor vamos ser julgados. Mas nós esquecemos que Deus não está ali para nos julgar. Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para nos salvar. E às vezes nós perguntamos, mas veio para nos salvar de quê? Veio para nos salvar de nós mesmos. Porque às vezes nós mesmos é que somos os nossos inimigos. E aquelas coisas que nós às vezes temos escondidas no nosso coração e nós até entregamos a nossa vida a Cristo, mas temos ali um quarto escuro em que nós não o deixamos entrar.
E a Lídia disse uma coisa muito interessante quando falou na descrição da... Como era, tu disseste que era... A plenitude também era estar em desenvolvimento. Estar em desenvolvimento é isto, é nós pedirmos a Deus para nos deixar, para Ele sondar o nosso coração. Não somos nós que sondamos, porque se nós nos sondarmos estamos a fazer julgamento em causa própria e nunca nos julgamos, não é? Sonda o meu coração, vê o que é que está mal, vê se ainda há um quarto escuro onde tu ainda precisas acender a luz. E quando acenderes a luz, ajuda-me a curar, cura-me. E nós temos que fazer isso. E isso é que nos faz plenos. E isto é estar em desenvolvimento. É nós deixarmos que Deus nos vá mostrando o que é que ainda é nosso, o que é que ainda está no nosso coração, quais são aquelas coisas que nós ainda temos no nosso coração que nos impedem de avançar e que precisam de ser retiradas para que Ele possa encher. E aí ficamos plenos. É mais isso, é negarmos-nos a nós mesmos. E negarmos-nos a nós mesmos não é... Epá, e agora vou ser aqui um fantoche, não vou conseguir fazer o que eu quero. Não. É quando nós nos negamos a nós mesmos que Ele nos enche e é quando nós vamos mais longe. Porque vocês vão de reparar que há muita gente que tem um quarto escuro tão grande. Por exemplo, imaginem uma pessoa que sofre com depressão e deixa que Deus a faça perceber que ela tem aquele problema e tem que o resolver. E deixa que Deus o resolva. Vocês vão de reparar que muitas vezes essas pessoas são pessoas que depois vão ajudar pessoas na mesma situação. Deus pode usar o teu quarto escuro para ele ser luz para os outros. E isto é ser pleno. É nós deixarmos-nos de lado. É tipo, epá, agora põe-te um bocadinho de lado, Ana, e deixa Deus trabalhar. E deixa Deus trazer ao de cima a Ana que Ele sempre teve em mente quando te criou. Eu só queria pegar numa coisa que a Carla disse que me prendeu sobre a identidade e o amor incondicional. Essa é uma condição para a construção de identidade saudável, não é? Real, é ser incondicionalmente amados. Porque se somos incondicionalmente amados, podemos amar-nos incondicionalmente. E é muito difícil encontrar o amor incondicional, mas Jesus ama-nos incondicionalmente, não é? E, portanto, Ele estabelece o chão sobre o qual nós podemos efetivamente edificar a nossa autoestima, aquilo que nós pensamos sobre nós próprios e encontrar-nos bem no nosso propósito, no amor incondicional dEle. Era mesmo por aqui. Nosso Deus é multigeracional. E foi uma da questão que nós falámos e algumas coisas também nos preocupam, não é? E somos todos pessoas, uns enquanto só na parte pastoral, outros somos mesmo pais e temos filhos. E há um problema. Se nós não somos plenos em Deus, se nós não sentimos este chão de sermos amados incondicionalmente por Deus, sabem quem é que é as primeiras pessoas a reparar? Os vossos filhos. E sabe o que é que vocês estão a criar? Jovens, crianças que não se vão sentir amadas incondicionalmente. E há esta necessidade da igreja, mas dos pais, dos avós, serem e saberem que são plenos em Cristo, que têm um amor incondicional, que são bem resolvidos emocionalmente e que os quartos escuros deles passam a ser showrooms para os outros, não é? Porque vamos mostrar como é que passamos, como é que ultrapassamos e vamos ser testemunhos vivos, educadores vivos, sem muitas vezes ter que abrir a boca para que os nossos filhos sejam e vivam plenos. Nós vamos ver e vimos a nossa sociedade e nós vimos que tem tendência a decair a saúde mental, que o pastor João falava há pouco de manhã, tem tendência a estar, parece que os nossos bisavós, já não vou falar, nunca sofreram de problemas mentais. Os nossos avós já começámos a ouvir falar, os nossos pais, carregados disso. Nós, da minha geração dos 40 e alguns anos, estou no meio, não é? Estou aqui no meio. Pior um pouco, mas pior. A geração dos miúdos com 20 anos nunca foram tanto ao psicólogo e ao psiquiatra com problemas de não saberem quem são. Sabem porquê? Porque nós não temos também passado essa mensagem. Mas pior, porque nós não conseguimos passar essa mensagem porque muitas das vezes não nos sentimos plenos, principalmente no pleno amor de Cristo, que nos ama incondicionalmente. Eu tento passar isto às gerações que vêm após mim e amar incondicionalmente. Nós às vezes olhamos para nós, e a Ana falou
que hoje em dia toda a gente fala do amor, de seguirmos o coração, mas enganoso, ele é. E nós olhamos para as coisas e nós não nos conseguimos sentir amados porque olhamos para aquilo que o Mário estava a falar, olhamos para o me, não é? No outro dia questionei umas pessoas e perguntei: então, porquê é que nós louvamos a Deus? E vocês não estão bem a ver a enxurrada de Deus me. E é este eu, que nós às vezes estamos cheios dele e que temos que esvaziar para que Cristo nos mostre o quanto nos ama e nós focarmos no amor dele, focarmos-nos nele, para que os nossos filhos vejam o nosso foco, vejam que nós nos amamos incondicionalmente, nós temos o amor de Deus incondicionalmente e que não andamos a perguntar e que não andamos a fazer aquelas questões do mas quem é que eu sou hoje? Porque os nossos filhos vão olhar para nós, vão copiar e não vão copiar. Sabem o que é que eles são? São caixas de ressonância. Eles vão ampliar aquilo que vocês estão a dizer. Então há esta necessidade de perceber que o nosso Deus é multigeracional e que o que Ele faz connosco hoje não nos vai ser só para nós, não nos vai contagiar só a nós, não nos vai mudar a nós, mas vai mudar a sociedade vindoura. Eu hoje dizia ao Alex, os jovens de hoje são muito mais precoces do que nós. Nós nas celebrações, e está aqui o pastor João, nós vinhamos para a frente da última reunião do dia, não era, pastor? Eles hoje começaram na primeira reunião. Eles ambicionam, eles desejam sentir-se amados. Mas sabem quem é que muitas das vezes não mostra esse amor? São os pais. Porque nós não sabemos viver com este amor incondicional. Porque nem nós nos sentimos plenos. Mas o que nós temos estado aqui a frisar, e acredito que o Mário vai pôr a cereja em cima de um belo bolo, que é o Mário. Eu acredito que ele vai acabar ali em grande, porque nós temos que perceber que nós homens, nós mulheres, assim, mas nós homens, nós mulheres, nós pais, nós educadores, eu vou-vos dizer, vocês mulheres, não tenham... Olha o tempo. Sim, está ali a correr, eu sei. Temos mesmo que pensar nisto. Se não é para nós, pelo menos que seja para os nossos filhos, para os que vêm após nós. E é o amor incondicional que Ele nos ama, é esse amor que nos enche. Podemos estar cheios de qualquer coisa, mas só somos verdadeiramente plenos quando estamos cheios do conhecimento deste verdadeiro amor, deste verdadeiro amor incondicional que nos ama por tudo o que somos, por tudo. Até mesmo por aquela parte que tu não gostas nada, mas que pode servir de tanto para que os outros mudem a sua vida. Vocês imaginem, se uma pregação demora não sei quanto tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Não queria estar na vossa pele. Só dizer isto. Nós somos amados para amar. Ali disse que nós somos chamados para a relação com Deus e relação uns com os outros. Quando Paulo também ora, eu oro para que possam compreender com todos os santos, não é, o amor de Cristo para convosco. Ou seja, nós fomos chamados para a relação uns com os outros. E amar não é estar disponível. Amar é estar disposto. A gente às vezes telefona, o pastor está disponível. Não, disponível não. Porque significa que não faço nada. Mas estou disposto. Estou disposto a alterar a minha agenda para ir fazer alguma coisa. Porque essa é a mensagem do bom samaritano. O bom samaritano não passou por ali e ele estava disponível. Não estou aqui a fazer nada. Não. Ele tinha uma agenda. Ele era um homem de negócios. Ele estava em trabalho. Ele se calhar tinha um horário a cumprir. Mas quando ele viu aquela pessoa, ele esteve disposto a mudar a sua vida, a mudar a sua agenda para ajudar. Ou seja, onde eu quero lembrar é que nós fomos chamados para a relação com Deus, mas não é para ser meninos mimados. Nós somos abençoados para ser bênção. Nós somos amados para ir amar os outros. E eu termino com João, não é? 1 João 3,16, ele diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Essa é a chamada de Deus. Cristo é um ungido. O ungido quer dizer que é o escolhido. E ele foi escolhido para quê? Escolhido para morrer. Ele foi escolhido para morrer e servir o próximo. E nós não somos imitadores de Jesus. Então o nosso ministério é imitar Jesus. Nós fomos escolhidos, chamados para morrer. Obrigado pelo vosso entusiasmo.
mas para abençoar o próximo. Senão tornamos meninos mimados. Só queremos ser amados, ser amados, ser amados, e venha a mim, todos me sirvam. Não, nós fomos chamados para amar, assim como Jesus nos amou. Sim. Vou só pedir uma coisa, para poupar tempo. Não vamos estar sempre a aplaudir, ok? Senão... sim, é isso. É interessante porque quando nós falamos de plenitude, não é no sentido do consumismo. Mais alguma coisa que eu tenho que ter. Mais algo que eu tenho que ter, tenho que alcançar para mim mesmo e que se encerra em mim mesmo. Não, esta é para mim, mas não é para ficar em mim, é para o próximo. Tanto que é interessante que quando Paulo continua e avança para o capítulo 4, ele fala do quê? Do aperfeiçoamento dos santos. Lá está, este aperfeiçoamento tem a ver com o desenvolvimento, com nós amadurecermos, com o crescermos, não é? E este aperfeiçoamento dos santos é para quê? Para a edificação do corpo. Então não é para nós mesmos, não é para eu estar plena, obrigada Deus, eu estou plena em ti. Não, então agora vai e espalha, ok? É para aquele jarro, à medida que vai se enchendo, vai espalhar, partilha, dá, para que outros também possam viver essa plenitude e para a edificação do corpo de Cristo. E então é um convite a crescer, a amadurecer e a servir. E é servir que nós vamos crescer mais, amadurecer mais, e digo já em termos de amor, então, se queremos crescer temos que treinar, não é? Então vamos ser muito provados. Sabes onde é que área. está a palavra pleura? Numa passagem que todos nós que nós não percebemos, que é quando Jesus distribui os pães e o peixe, e depois diz que os cabazes estavam plenos. A mesma palavra, e pegando naquilo que estavas a dizer do servir, o pleno tinha acontecido e estava a acontecer quando eles tinham acabado de fazer isso mesmo, de servir os outros. De servir. Por isso, essa palavra que tu falaste e reforçando, o pleuro, que é cheio, plenitude, aparece nestas alturas todas e aparece nessa mesmo, quando Jesus acabou de servir e os discípulos acabaram de servir o povo. E quer dizer, não é para nós a plenitude. Eu gostava de falar ainda de duas coisas, mas não sei se teremos tempo. Creio que de certa forma nós já falamos numa delas, que é os impedimentos a nós realmente vivermos esta plenitude de Cristo. E já falamos, alguns impedimentos é nós não conhecermos este amor de Cristo, não percebermos que realmente somos amados e amados de forma incondicional. Alguém quer partilhar mais algum impedimento? Eu posso dizer, são as experiências negativas, as experiências de desamor, as experiências em que não nos sentimos respeitados, em que nos sentimos desprezados, em que não nos sentimos vistos e que nos magoaram profundamente e que nos impedem às vezes de acreditar que afinal existe alguma coisa diferente e que sejamos mesmo amáveis, ou seja, com possibilidade de ser amados. Essas experiências negativas. E como é que se ultrapassa isso? Eu queria fazer um desafio no final para ultrapassar isso. Assim, uma demonstração. Porque isso ultrapassa-se colocando amor no vazio. Não é? Quando existe um déficit de amor, porque alguém roubou respeito, alguém roubou amor, alguém roubou importância, alguém roubou visibilidade àquela pessoa e lhe tirou a dignidade. A única maneira de repor é que aquele déficit está lá muito em baixo. É como se fosse um vazio, um poço que se cavou. A única maneira é encher com aquilo que foi tirado. É encher com mais amor, é encher com respeito, é encher com dignidade. E é aí que entra o tal amor incondicional. Lídia, só para uma pergunta. Será que quando passamos por essas feridas, Marco, que todos nós passamos, certamente, depois não transferimos isso que nos fizeram
para Deus, para o próprio Deus. Ou seja, ele não tem a culpa de nada, mas é o que paga. Por exemplo, eu zanguei-me com a Carla, mas depois é a minha comunhão, a minha intimidade, o meu... será? Mas há uma coisa extraordinária em relação a Deus, é que se tu fizeres isso com a Carla, ela provavelmente vai ficar muito magoada contigo e vai precisar de uma grande quantidade de amor incondicional para conseguir ultrapassar a tua falta para com ela, que tu estás a pôr em cima dela uma coisa que não é dela. Mas quando tu fazes isso com Deus, uau, Ele continua a amar-te e continua lá para ti, porque tu não consegues impedi-lo de te amar. Isso é uma coisa extraordinária. Não há impedimento que nos separe do amor dele. Se calhar agora ele pode fazer aqui. Deixa só a Ana também. O outro impedimento que tem a ver com o que estão a falar, também, por exemplo, com aquilo que o Mário estava a dizer, nós às vezes temos experiências negativas com as pessoas, ou até, por exemplo, como foi o meu caso, crescemos numa igreja ou num meio em que havia algumas teologias erradas que nos mostram experiências negativas em relação a Deus e que nos fazem criar na nossa mente uma imagem de Deus que não corresponde à realidade, e é por isso que às vezes nós resistimos a Ele. E muitas das vezes aquelas experiências negativas que nós tivemos com outras pessoas, por exemplo, imagina uma pessoa que teve uma experiência negativa com o pai, com o seu pai terreno, não é? E que para ela um pai é uma coisa negativa, porque tem uma imagem negativa do seu próprio pai. Quando de repente lhe apresentam Deus como pai, o que é que ela pensa? Eu não quero. Um pai é uma coisa má, não é? É uma coisa que magoa. Este exemplo poderia dar outro exemplo, não é? Porque aquela pessoa não a fez sentir-se amada e fê-la sentir-se, se calhar, com medo, rejeitada, e a pessoa transpõe aquela imagem do pai terreno para para Deus, e resiste. E é isso que eu digo, e nós vamos resistindo, até que percebemos a uma determinada altura, por uma experiência qualquer que temos com Deus, que não, que é o contrário. Nós, quando vamos a Ele, apesar de nós resistirmos e termos tido essas ideias negativas acerca dele, Ele aceita-nos. E nós percebemos, tu não estás chateado comigo. Afinal, tu não estás chateado comigo. Afinal, eu sinto-me acolhido. E é isso que muda tudo. E é isso que nos permite depois começar aquilo que a Lídia estava a dizer, é encher com amor aquilo que tinha os sentimentos negativos. E também tem a ver um bocadinho com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós convertemos-nos, não é? Mas depois há uma parte que diz: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Isto é um processo. Nós, quando começamos a relacionar-nos com Deus, nós sentimos-nos plenos, primeiro porque nos sentimos amados, sentimos-nos acolhidos, mas depois o processo de transformação, que tem que ser uma parceria com Deus, Ele não diz deixem-me transformar-vos, Ele diz transformai-vos. Isto implica uma atitude da nossa parte, coisas que nós pensávamos e que pensámos durante tantos anos que começamos a achar que aquilo é a nossa personalidade. Por exemplo, eu era uma pessoa que duvidava de tudo e mais alguma coisa, desconfiava e achava, não, Deus não é confiável, ou então se aquela pessoa não é confiável e me tratou assim, Deus também não é. E eu achei que isso era parte da minha personalidade, tipo, eu sou uma pessoa que não confia, ponto. Mas eu não sou assim. E Deus foi mostrando que eu não tenho que ser assim. Isso pode ter sido parte da minha história, mas não é quem eu sou. E à medida que eu vou fazendo parceria com Deus para que Deus me ajude a transformar a minha mente, então eu vou começando a encher o meu vaso, eu vou começando a esvaziá-lo das coisas negativas e vou começando a enchê-lo com as coisas de Deus, com aquela transformação do pensamento que Deus me vai ajudando a fazer. Isto é importante, está bem? Lídia, podes passar a demonstração, por favor? Não, a demonstração que ocorreu-me quando estava aqui a olhar para os jarros e quando o Mário estava a falar sobre o serviço e sobre a comunidade, não é? Sermos uma comunidade de serviço que também vai ao encontro daquilo que está vazio, não é? Ocorreu-me que nós podemos fazer o favor aqui ao nosso jarro vazio de o encher. E, portanto, aquilo que eu tinha para propor aqui para fechar o nosso painel seria... Eu vou colocar aqui amor e vamos ver o que é que vai dar. Queres a minha? Sim. O que é que tu vais colocar? O que é que estás a colocar? Perdão. Perdão. Ok, muito bem. Ana? Eu vou colocar esperança. Esperança. Parece pouco, mas porque eu fui me enchendo de esperança primeiro. É o que eu estou a jorrar. Estás a colocar o quê?
É mistério. Não, é mais amor. Amor. Mais amor. Ok. Olha, pode ser compaixão. Compaixão. É uma mistura de amor com empatia. Pois, ficou cheio. Agora, este que estava vazio está cheio. Mas a Ana estava a dizer que às vezes havia coisas lá dentro que precisavam de sair. E podes ajudar? Ok. Eu posso pôr daquele. É essa a ideia. Nós no início dissemos que aquele que representava que estava cheio e que aquilo que nos preenchia era Cristo. Não é? Então aqui nós já demos muitas coisas humanas. Amor, compaixão, perdão. Tudo isto é humano, nós podemos dar. Temos capacidade para dar enquanto humanos. Nós podemos dar estas coisas. Mas aquilo que o Mário lá vai pôr é Cristo. É a representação de Cristo. E é isso que vai fazer as outras coisas todas que lá estavam, eventualmente, sair. Podes, só um bocadinho, para ser uma boa... Só um bocadinho, deixa estar, Vamos só para dar ser uma boa trabalho à equipa de produção. Pronto, tá bom. Aquilo que nós podemos imaginar que poderia acontecer é que se existissem ali, existia lá ar, que já saiu, já não tem espaço nenhum, porque a plenitude é Cristo. Cristo entra e aquilo que ainda estava mal vai saindo. Mas nós temos que deixar que saia. Isso. Não, se Cristo entrar, ele vai mesmo ser empurrado. É isso. Isso aí vai ser empurrado. Vai ser também, verdade. Cada uma dica prática de como nos enchermos, de Cristo. Coisas muito, muito práticas. E um de vocês, como manter a constância, que eu pessoalmente é das coisas mais difíceis. Comecem. Manter a constância, eu posso dar um truque que eu próprio tenho feito. Durante anos a constância trabalha-se. E uma pessoa inconstante pode se tornar uma pessoa constante. Se olharem para os meus avisos no telemóvel, tenho avisos para fazer algumas coisas. Um dos avisos é liga a um irmão. E eu tenho conseguido manter essa constância. A gente tem os recursos connosco, usamos os recursos para tudo e mais alguma coisa, a tecnologia, menos para aquilo que é mesmo benéfico. E eu tenho posto, quando preciso de ganhar constância em alguma coisa, crio um alarme. E já sei que quando tocar aquele alarme, eu não vou fazer snooze, não vou empurrar para a frente. É para parar e para fazer. Uma dica prática. Efetivamente, esta relação com Deus constrói-se, é mesmo a relação com Deus, mas que se constrói mesmo diariamente. E é assim, aquilo que é a minha prática é que em qualquer desafio, em qualquer momento em que eu estou, é como se ele está mesmo em mim, portanto eu falo mesmo com ele, não é? Portanto, se eu tenho muitas dificuldades, eu digo-lhe mesmo, olha, isto aqui és mesmo só tu. E depois ouço, e no meio das coisas eu, de repente, uau, digo assim, olha, é isto mesmo. Não sou eu, é mesmo a tal força extraordinária que está lá dentro, que é Cristo. Mas isto constrói-se para a constância, significa disciplina. A disciplina é uma coisa fundamental na nossa vida e sem disciplina não temos constância. Por isso eu tenho uma aplicação que se chama YouVersion, que eu considero extraordinária e que todos os dias, à mesma hora, assim, muito cedo de manhã, me lembra que eu tenho um prayer reminder, eu tenho que orar, é para saber que não falha. E está lá, abre a YouVersion e eu escrevo lá as minhas orações, escrevo lá coisas que depois vou voltar a ler e é como se fosse um diário que eu antes escrevia em caderninhos, mas agora escrevo no YouVersion. É um diário de oração, um jornal no qual eu falo com Deus e Deus fala comigo e fica registado, e eu acho que isso é uma dica prática que nos ajuda e que nos faz ser disciplinados com o tal alarme, não é? Como ele também usa, para que isso aconteça todos os dias. E o diário é muito bom porque depois dá para voltar atrás as pessoas. Eu sou Fã de diários. Não sei se sou a mais nova daqui, talvez não, mas sou muito antiquada nessas coisas. Eu gosto do papel e da caneta e é bom a pessoa depois voltar atrás e ver a evolução, o amadurecimento.
Pronto, eu para mim tem que ser uma coisa, é quase como que eu durante todo o dia ter a consciência de que eu não estou sozinha, estou com alguém e eu vou falando com ele, olha, como se estivesse a falar com o amigo invisível. Falo com ele montes de vezes, oro montes de vezes. Eu achava muito estranho aquele versículo, orai sem cessar. Mas nós podemos orar sem cessar, que isto é andarmos durante o dia e vamos falando. Eu acho muito piada, por exemplo, o Ted e o meu marido. Eles muitas das vezes, eu às vezes até gosto com ele, que ele está sempre a falar em língua. De vez em quando está a conduzir e começa a falar em línguas. O Ted também, sempre. E eu até começo a brincar com ele. O que estás para aí a dizer? Eu até a brincar, porque eu sei o que é que ele está a fazer. Mas isto é uma comunhão espontânea. É uma comunhão espontânea. Nós estamos com ele está em nós e nós sentimos-lo. E na verdade, quando nós o temos e o sentimos, é como se fosse os ingleses têm uma palavra interessante que é um offspring. É como sai cá de dentro. É como cantar, é como louvar. E depois também eu tenho uma rotina que é... eu gosto muito de fazer caminhadas. Imenso. Faço caminhadas, às vezes 10 km. E para mim... As caminhadas não faço todos os dias porque nem sempre tenho tempo, ou no início da manhã ou ao final da tarde, e para mim é um momento não é só para eu relaxar fisicamente, é um momento em que eu estou a falar com ele e estou a ouvir. E a maior parte das mensagens, ele fala comigo muito por aí, nessa altura, mas fala mesmo, e eu gosto de levar o meu telemóvel e vou apontando notas, que depois até dão para mensagens e assim, mas cada um tem a sua rotina. Eu, por exemplo, a minha caminhada, tu disseste uma vez que Deus fala muito contigo quando estás a cozinhar. Não. Ou a lavar a louça? Não, é nas limpezas. Nas limpezas, pronto. Nas limpezas. Eu acho que todos nós temos o nosso momento, não é? Eu é as caminhadas, ele é... É quando estou nas limpezas. Sou eu. Não é dica que eles estão a falar, cada um fala do que faz. Se servir para alguém, ótimo, se não servir também não se perde grande coisa. A mim teve no meu tempo de oração, durante muito tempo orava por coisas. Eu estou a olhar para a Bíblia porque eu olho, para mim não, para todos nós, a Bíblia é Deus a falar para nós. A forma de eu responder à Bíblia é eu orar a palavra. Eu, por exemplo, estou aqui a olhar para o Salmo, eu vou ser rápido, está bem? Salmo 15, não é? Quem habitará no teu tabernáculo? E depois ele diz aquele que anda em sinceridade, em justiça, fala a verdade segundo o seu coração. Então, se esta é a vontade de Deus para mim, se eu sei que não sou eu que faço em mim, é Cristo que faz em mim, é o Espírito Santo que faz em mim. Uma das coisas que me ajudou há uns anos esta parte e que mudei a minha maneira de orar completamente foi responder: Senhor, se essa é a tua vontade, eu quero ser assim, mas em mim eu não sou capaz, então faz-me uma pessoa sincera. Senhor, ajuda-me a praticar a justiça, ajuda-me a falar a verdade, ajuda-me a andar segundo o coração. E eu estou a responder àquilo que Ele está-me a pedir. E a pedir a Deus para me... Ou seja, não é focado, dá-me finanças, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me aquilo outro, que não está mal. Mas oração não pode ser um rol de pedidos. Porque se esta é a vontade de Deus, eu quero responder, eu quero fazer a tua vontade. Agora, eu reconheço que em mim, eu não sei vocês, mas eu não sou capaz. Mas eu sei que o Espírito Santo está em mim. Então dizer, Senhor, faz uma pessoa... Eu sei que eu posso confiar nele, mas tenho orado, Senhor, faz de mim uma pessoa que tu possas confiar. Então que o Espírito Santo trabalhe. É isso. E queria só terminar dizendo que a perfeição é inimiga do bom. E às vezes nós queremos que... Eu sou assim, eu sou um bocado perfeccionista. Se não conseguir ter aquele tempo perfeito como eu quero, então já não vale a pena. Mas é o que Deus tem estado a trabalhar em mim e eu a trabalhar, que é... Não, eu gosto de sentar-me, ler, escrever, ter aquele tempo de estudar isso assim. E depois é nas limpezas é que Deus fala. E então Deus tem trabalhado em mim, não dá para fazer assim como tu queres,
mas não deixes que a perfeição seja inimiga do bom. Não consegues ler um capítulo, os capítulos querias ler, mas lês um versículo, não consegues estar 1 hora, está 5 minutos, não. E era isso que eu queria incentivar cada um de nós, para que nós possamos realmente estar cheios da plenitude de Cristo, conhecendo o amor de Cristo, sabendo que Ele nos ama a cada um de nós de modo incondicional. Eu às vezes digo, olha, Deus conhece-me mais íntimo e ainda assim Ele me ama. Portanto, e é mesmo assim, Deus conhece-nos e ainda assim Ele nos ama. Então queremos encorajar vocês realmente vamos ser cheios, mas não é para ficar para nós, é para nós transbordarmos e para edificarmos o corpo, ok? Então uma boa tarde a todos.